nossa massa de bolo branca, deliciosa e super fácil de fazer, nós vamos precisar de 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite, meia xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de sopa de fermento. Lembrando que a minha xícara é de 240 ml e a receita completa dessa massa e todos os recheios de tudo vai estar na descrição do vídeo. Esses ingredientes são para fazer a nossa massa branca, mas como eu também vou montar um bolo no pote de chocolate com a massa de chocolate, para transformar essa receita em uma massa de chocolate, basta adicionar aqui na hora do preparo, aqui meia xícara de chocolate. Essa é a xícara que eu uso para fazer, é um medidor de xícara, para medir os meus ingredientes. Essa minha xícara então tem 240 ml. Então é super fácil. Se você quiser fazer uma massinha de chocolate, basta adicionar aqui junto com a farinha ou no início do preparo, meia xícara de chocolate em pó. Lembrando de usar chocolate em pó no mínimo 50% e evite usar achocolatado, sempre. Essa massa ela pode ser feita tanto no liquidificador quanto na batedeira. É só seguir a mesma ordem de preparo aqui dos ingredientes. Então eu preferi fazer no liquidificador. Eu vou começar adicionando os ovos inteiros, o óleo, o leite e o açúcar. Se você estivesse fazendo aqui a massa de chocolate, você poderia adicionar agora aqui a xícara de chocolate. Mas como eu vou apenas mostrar a massa branca, então não precisa. Agora vamos bater então esses ingredientes líquidos muito bem de 2 a 3 minutos até ficar completamente homogêneo. E pronto! Aqui mesmo no liquidificador vamos adicionar a metade da farinha de trigo e vamos voltar a bater. Agora é importante que a massa fique homogênea e sem gruminhos de farinha de trigo. Vamos adicionar o restante da farinha de trigo e vamos voltar a bater até que a massa fique homogênea e sem gruminhos. E por último, vamos adicionar o fermento. Agora eu vou bater na função pulsar do liquidificador somente até que o fermento se envolva por completo na massa. E a nossa massa está pronta. Para certificar que a massa está completamente homogênea, eu vou passar aqui a minha espátula nas paredes aqui do copo do liquidificador. Vou misturar mais uma vez aqui a minha massa para ela ficar completamente homogênea. E a nossa massinha está pronta. E olha que linda que ela fica. Fica perfeita. E essa massa, ela é deliciosa. Para assar, eu vou usar uma forma retangular de 22 por 30. Eu vou untar a minha forma com desmoldante, mas você pode untar com manteiga e enfarinhar a forma sem problema algum. Agora vamos adicionar aqui a nossa massinha na forma. Olha que massa linda! E vamos levar o nosso bolo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Ou até espetar um palitinho aqui no centro da massa. Se o palitinho sair limpinho, é porque está pronto. Para o nosso recheio de brigadeiro branco, que vai ser o nosso branquinho, nós vamos precisar de 1 lata de leite condensado e 1 caixinha de creme de leite. Em uma panela em fogo baixo, vamos adicionar o leite condensado e o creme de leite. Agora vamos mexer tudo muito bem até ficar completamente homogêneo. Eu vou continuar mexendo aqui sem parar, para o nosso recheio não queimar e nem grudar no fundo da panela. E quando esse recheio chegar no ponto certinho, eu já venho mostrando para vocês.
O nosso brigadeiro, ele começou a ferver. Então agora nós vamos contar de 3 a 5 minutinhos até ele chegar no ponto. Mas eu venho mostrando direitinho o ponto para vocês. E vamos continuar mexendo aqui para esse brigadeiro ele não queimar. E o nosso recheio de brigadeiro branco, ele já chegou no ponto. Parece que ele está muito líquido, mas quando o nosso recheio ele esfriar, ele vai ganhar um pouco mais de consistência. E recheios para bolos no pote não podem ser muito duros, muito densos, tem que ser mais cremoso para o líquido. Então já podemos retirar aqui a nossa panela do fogo. Vamos transferir aqui o nosso recheio para uma vasilha e vamos cobrir aqui o nosso recheio com plástico filme em contato. Agora vamos deixar o nosso recheio esfriar completamente para a gente começar a montar os nossos bolos no pote. Para o nosso recheio de chocolate, eu vou fazer um brigadeiro delicioso. Então, para isso, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui eu estou usando chocolate em pó 32% cacau. Evite usar achocolatado, você pode usar o 50% cacau ou 32% cacau. Em uma panela em fogo baixo, vamos adicionar o leite condensado e o creme de leite e o chocolate em pó. E vamos mexer tudo muito bem até ficar completamente homogêneo. Vamos então continuar mexendo sem parar para evitar que queime ou grude no fundo da panela. Quando chegar no ponto, o ponto é igualzinho ao outro, eu já venho mostrando para vocês. O meu brigadeiro começou a ferver. Então agora eu vou contar 3 minutos, sempre mexendo até chegar ao ponto. E eu já venho mostrando o ponto certinho para vocês. Não se esqueça de sempre mexer para não queimar e nem grudar no fundo da panela. E o nosso brigadeiro, ele já chegou no ponto. Lembra que eu falei que os recheios para bolos no pote tem que ser mais líquidos? Então, olha, já chegou no ponto. Agora parece que está muito líquido, mas quando esfriar vai ficar na consistência ideal. O meu brigadeiro, assim que ele ferveu, eu contei 3 minutinhos. Então agora já pode retirar aqui a panela do fogo. Vamos transferir aqui o nosso recheio para uma vasilha. E vamos cobrir aqui o recheio com plástico filme em contato para evitar que se crie uma nata aqui por cima do nosso recheio. E vamos deixar esfriar completamente. Então agora vamos começar a montagem dos nossos bolos. Eu já tenho aqui a minha massa branca e também fiz uma massa de chocolate. Eu vou montar os meus bolos no pote com o método de esfarelamento de massa. Para esfarelar as massas é necessário usar luvas. Então eu já parti as minhas massinhas e coloquei em uma vasilha. Agora é só ir esfarelando as massinhas assim com as mãos. Vamos fazer a mesma coisa com a nossa massinha branca. Então vamos à montagem do nosso primeiro bolinho no pote. Eu vou usar potinhos de 220 ml. O nosso primeiro pote eu vou fazer bem chocolatudo. Eu coloco 2 colheres de sopa da massa. Com um pilão eu vou vir dando uma socadinha aqui na massa. Assim as camadas do bolo vão ficar bem mais perfeitas. Vou umedecer com uma calda. Essa minha calda eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo na descrição do vídeo. É um vídeo onde eu ensino 5 receitas de calda. Molhe com a calda, mas não exagere, porque senão vai ficar muito molhado. Eu coloquei o meu recheio de brigadeiro em um saco de confeitar. Vou vir com mais 2 colheres de sopa da minha massa de chocolate.
E com o pilão vou ajeitar novamente. Vou umedecer o bolo com a calda. E vou fazer mais uma camada aqui da que vai ser a cobertura de brigadeiro. Vou ajeitar essa parte de cima com uma colherzinha. E para decorar, eu vou colocar raspinhas de chocolate. Você pode colocar granulados, o confeito que você quiser. E olha que lindo que fica esse pote. Super bem recheado, bem montado, fica maravilhoso. Agora eu venho e fecho aqui o meu pote com a tampinha. E olha que maravilha, olha, perfeito. Agora eu vou montar o meu potinho branco, com branquinho. Então eu vou começar colocando 2 colheres de sopa da massa. Vou dar uma socadinha aqui com o pilão. Lembrando que esse pilão tem que só ser usado para fazer bolo no pote. Não pode ser utilizado para outra finalidade. Vamos umedecer aqui com a calda. E vamos preencher aqui com uma camada do nosso branquinho. Vamos colocar mais 2 colheres de sopa da nossa massinha. E vou colocar raspinhas aqui, splits de chocolate branco. Você pode colocar o confeito que você quiser. E olha que lindo que fica o nosso bolo no pote aqui de branquinho. Maravilhoso, fica perfeito. Agora vamos montar o nosso pote misto, que vai ser o de 2 amores, né? Então eu vou começar com a massa de chocolate. Coloco 2 colheres aqui da massa. Vou ajeitar com o pilão, umedecer com a calda. Vou colocar o recheio de chocolate. Agora vou colocar a massa branca. Vou vir com o pilão, vou dar uma ajeitadinha na massa. Vou molhar com a calda e vou finalizar aqui com a cobertura, né? Que vai ser o nosso recheio de branquinho. Venho com a colherzinha e ajeito a parte de cima para ficar bem bonito, dar acabamento aqui no nosso bolo no pote. Esse eu vou decorar com chocoballs. E olha que lindo que ficou aqui o nosso bolo no pote. Mesclado, né? 2 amores, fica maravilhoso. E com certeza está delicioso. Agora eu vou montar um pote super diferente e delicioso, que além de lindo, fica maravilhoso, bem gostoso mesmo. Então eu vou começar com a massinha de chocolate. Vou socar com o pilão, umedecer com a calda. Vou fazer aqui uma camadinha, assim só em volta aqui. E vou colocar moranguinhos em volta desse bolo. Por isso que eu primeiro aplico o recheio para segurar os moranguinhos aqui em volta do meu pote. Vou ir colocando assim os moranguinhos de modo que ele apareça do lado de fora do meu pote. Vai ficar assim, ó, olha que lindo! Esse pote ele faz o maior sucesso, mas as melhores receitas de bolo no pote você aprende lá no meu curso. E vamos preencher aqui com uma camada bem generosa aqui do nosso recheio. Vamos colocar alguns pedacinhos aqui no meio também de morango, assim tá bom. Vamos preencher agora com mais bolo de chocolate. Ajeita com o pilão, vamos umedecer com a calda e vamos aqui aplicar a nossa cobertura, que vai ser o nosso recheio de chocolate, de brigadeiro. Vamos ajeitar aqui essa parte de cima com uma colherzinha, vou colocar raspinhas e vou colocar um moranguinho pequeno. Para ficar mais bonito, vou colocar assim esse lacinho de chocolate branco e chocolate meio amargo. E olha que bolo no pote mais lindo! Isso é venda garantida!
E agora o nosso último bolo no pote, que vamos fazer igual, porém agora eu vou fazer com a minha massinha branca, umedecer aqui com a calda, vou aplicar o recheio somente na beiradinha, para que os morangos colem. E agora vou aqui colocando os meus moranguinhos em volta do meu bolo. Sempre com a partezinha virada para fora para ficar bem mais bonito. Vamos então preencher essa parte com bastante recheio. Vamos colocar mais 2 pedacinhos aqui de morango para ficar bem gostoso. E mais massinha agora. Vamos umedecer com a calda. E vamos finalizar aqui com o nosso recheio de brigadeiro branco. Vamos ajeitar bem. Vou colocar algumas raspinhas aqui de chocolate, colocar um moranguinho pequeno e um lacinho de chocolate branco com chocolate meio amargo. Esse lacinho você encontra em loja de produtos para confeitaria. E olha que bolo no pote maravilhoso! Olha, isso é venda na certa. Eu trouxe sabores incríveis. E eu tenho a certeza que vocês já com essas receitas, vocês conseguem faturar muito. E aí estão os sabores maravilhosos dos nossos bolos no pote. Olha, eu tenho a certeza que se você fizer, vai fazer o maior sucesso. Essas receitas estão deliciosas, são fáceis de fazer para quem está começando. Faz que eu tenho a certeza que todo mundo vai adorar. Eu amei, espero ter ajudado vocês e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar aquele super joinha e compartilhar com seus amigos.